Fala, CryptoTrade! Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um estudo do mercado de criptomoedas aqui no canal do Smart Money Club. Me chamo Jader Gouveia e, como você já sabe, trago para vocês diariamente aqui de forma gratuita atualizações sobre tudo que aconteceu durante o dia no Bitcoin e os possíveis movimentos para o dia seguinte, tá? O que é que pode acontecer no dia posterior a essa análise dentro do mercado de criptomoedas. Ontem eu passei aqui para vocês uma região onde ele poderia estar capturando, ele está correspondendo à análise, então fica atento à aula de hoje, porque tem muita coisa interessante para você basear e agregar a sua análise, tranquilo? Então, sem mais delongas, já vamos para o gráfico. Já estamos aqui no gráfico, como vocês podem ver, olha só, eu deixei essa região, exatamente esse desenho, tá? Eu nem mexi aqui de ontem para hoje. Botei essa order block onde ele já estava trabalhando próximo da região de 50%, onde ele poderia capturar a liquidez do fundo para dar continuidade, tá? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a região de 50% da order block. Então eu fiz esse desenho aqui onde ele poderia estar fazendo uma lateralidadezinha e vindo capturar. E preste atenção nisso, tá? Porque isso é muito importante. Vocês têm que entender esse desenho. Não esperem que o mercado faça exatamente isso que eu desenhei. Baseie o movimento. Ou seja, o que é que eu coloquei? Que ele ficaria um pouco aqui lateral, faria uma captura do fundo, tá? Desse fundo aqui, pegaria essa liquidez e logo após a captura, ele provavelmente vinha fazer uma mudança de caráter nessa região aqui desses topos, tranquilo? E se vocês prestarem atenção, acontece exatamente o que foi dito. Esse fundo aqui, ó, esse fundo, ele corresponde a essa captura aqui, ó. Exatamente essa captura aqui. Então, ele vem, faz esse fundo, captura a liquidez desse ponto aqui, onde existia a liquidez, tá? Captura a liquidez desse ponto, e logo após ele já vem fazendo esse topo, que é exatamente esse movimento, onde ele vem falhar aqui, continuidade, tá? Ele vem mudar o caráter dessa tendência de queda. A gente está no fractal de 1 hora, mas se a gente colocar aqui no 15 minutos, a gente já consegue ver tudo isso que eu acabei de falar. Esse fundo corresponde a esse aqui, que capturou a liquidez desse ponto aqui, ou seja, desse ponto, e já vem deixando um topo falhando aqui, ó, mudando a característica dessa tendência, como a gente já consegue ver que exatamente aqui, nesse ponto, acontece um choque. Ó, exatamente nesse ponto aqui acontece uma região de choque, tá certo? Então, o que é que poderia acontecer posteriormente? Exatamente essa correção aqui, ó, para dar continuidade e vir capturar essa liquidez aqui desse fractal maior, onde a gente sabe que o Bitcoin falhou aqui, fez um novo boss, tá? Deu essa pernada, então ele vai buscar alguma região para poder dar continuidade no movimento baixista. Tranquilo, gente? Então, o que é que a gente pode ficar atento agora? Primeiro, a gente tem essa região aqui, tá? A gente tem essa pernada toda. A gente tem essa pernada toda aqui. Deixa eu apagar agora esse desenho, porque a gente já entendeu o que aconteceu. A gente tem essa pernada toda, onde ele tem essas regiões aqui de fundo. Ó. Ele faz um topo, tá? Fundo, topo, fundo e topo. Então, a gente tem esse subfractal, essa região aqui. Tranquilo? Essa região aqui. O que acontece? Eu creio que ele possa vir capturar liquidez, tá? Ele pode vir capturar uma liquidez aqui, ele pode vir capturar uma liquidez aqui. Ou seja, primeiro ponto macro, a gente tem regiões aqui embaixo onde ele pode buscar. Aqui já é uma order block interessante, tá? Essa região aqui já é interessante, tá? Já é uma order blockzinha interessante. Dentro dessa região aqui, discount, tá? Desse fractal maior que eu acabei de mostrar para vocês. Então, já é uma regiãozinha aqui que a gente pode considerar interessante, beleza? E a gente tem regiões também mais no fundo, aqui nessa pernada. A gente pode tentar refinar um pouco. Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos. A gente pode considerar esse pavio, tá? Deixa eu ver aqui no 3 minutos se tem algum ponto que fica até melhor para a gente levar em consideração. A gente pode marcar, realmente esse candle aqui. Essa região aqui a gente pode estar tendo também interesse do Bitcoin de vir buscar, beleza? Vou colocar aqui de volta no 15 minutos. Tranquilo? Isso no, falando, tá, dessa pernada aqui toda. Ó. Mas como vocês sabem, a gente tem no subfractal um ponto forte, que é exatamente aqui. Por que aqui? Porque ele faz aqui um topo, um fundo, tá? Faz esse topo, não falha aqui.
não tem força para perder essa região, então ele corrige, e aqui sim ele tem força suficiente para levar o preço lá para cima, ou seja, aqui a gente tem uma região de strong, tá? Aqui a gente tem um strong point, um swing point forte, porque essa order block foi que deu início à mudança de caráter aqui no fractal maior, beleza? Então a gente tem algumas regiões importantes aqui também, a gente tem algumas regiões importantes aqui nesse ponto também, onde o preço pode segurar e está renovando, beleza? Então, o que é que a gente busca aqui? Ah, Jader, então, aonde você indica que eu entro? Eu entro nesse ponto, eu entro nesse ponto, eu entro nesse ponto. Galera, vocês precisam acompanhar o fractal menor aonde vai trazer confirmação. Se a gente vê aqui uma confirmação nesse ponto, ó, se a gente vê uma confirmação aqui nesse ponto, é claro que a gente vai entrar nesse ponto aqui, beleza? Mas se a gente não vê confirmação, se a gente simplesmente vê o gráfico passando aqui direto, ó, jogando aqui um candle forte e passando direto, sem confirmação nenhuma, a gente não vai entrar. E em qual fractal a gente pode ver essa confirmação? Pô, fractais pequenos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. A gente pode estar vendo essa confirmação em fractais pequenos. Ela pode vir buscar essa região, por quê? Nesse fractal, nesse swing point aqui, ó, nesse swing point aqui, a gente tem a região de 50% aqui nesse ponto, tá? O que já torna essa região aqui de choque, ó, acima da região de liquidez. Então, ele pode também vir capturar aqui, e isso não vai ser uma mudança de caráter, pode ser um fake shock, somente a captura de liquidez para dar continuidade no movimento. Tranquilo? Qual é a região que a gente pode considerar importante? Esse ponto aqui. De fato, ele faz um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo. Se ele vier perder essa região, a gente tem que ficar atento, tá? Mas ainda assim vai ser uma região, vai ser um movimento orgânico, porque ele está dentro desse range aqui, ó. Tudo isso aqui é a região discount dele, desse range. Ou seja, ele pode tranquilamente vir buscar essa região, capturar a liquidez aqui por baixo para dar continuidade. Então, a gente tem alguns pontos onde a gente deve aguardar a confirmação. Primeiro fractal que a gente tem, esse macro, tá? Então, qualquer região abaixo de 50% dele que traga uma confirmação, vale a pena. Ou que você considere um bom risco-retorno. Se você vê uma região como essa aqui, ó, que você vê uma entrada nesse ponto, com um stop aqui curtíssimo, de 0,15%, um risco-retorno, ó, com o alvo aqui em cima, um risco-retorno de 1 para 10, pô, para mim vale a pena. É um trade que vale a pena. O stop é muito curto, é um trade que vale a pena, é uma região refinada, tá? De order block. Esse ponto aqui em cima também, nós temos também esse ponto aqui, que é uma região refinada. Vocês têm que refinar mais, tá, galera? Vocês têm que refinar mais aqui. Aqui a gente vai marcando para dar continuidade, não travar a aula, não estar mudando imagem fractal. Mas a gente também tem um ponto aqui onde a gente pode considerar uma região de 50% aqui, um stop aqui abaixo, beleza? Com o alvo aqui na base do preço, a gente ainda tem um risco-retorno de 1 para 7. Então, um risco-retorno que, para mim, ainda é um risco-retorno favorável. Porém, vocês já sabem, o fluxo é de queda. Se o fluxo é de queda, já falei várias vezes para vocês, se o fluxo é de queda, a gente só vai entrar na compra, tá? Na compra, quando a gente tiver alguma confirmação. Sem que haja confirmação, não é bom a gente estar entrando comprado, beleza? Porque a gente vai estar andando contra o fluxo vigente do mercado, que é de queda. Então, aguardem confirmações. A gente pode ver algo nesse sentido aqui. Deixa eu desenhar aqui mais certinho, peraí. A gente pode estar vendo confirmações aqui em fractais menores nesse ponto, beleza? Ou a gente pode, inclusive, vai estar trabalhando, tá? Vai estar trabalhando aqui dentro da região discount, vai estar trabalhando dentro da região discount, e a gente pode estar vendo mais abaixo também ele capturando essa liquidez. Capturando essa liquidez desse ponto aqui, ó. Ele pode vir capturar a liquidez desse ponto aqui, tá? E fazer um movimento mais longo, mais comprido. Vim buscar algo por aqui para poder estar dando continuidade no movimento de alta. Beleza, gente? Então é isso que a gente aguarda. Caso ele renove topo, você já sabe, ele vindo aqui renovando o topo, a gente dá continuidade. Pô, ele vai continuar fazendo esse movimento. Ó. Vai continuar fazendo esse movimento. Até buscar a região que ele tem que buscar. Como é que o subfractal trabalha? O subfractal não trabalha deixando, mitigando topos e fundos aqui, renovando topos aqui, ó, alinhando o fluxo até buscar a região de interesse do fractal maior. Então a gente aqui vai ter vários pontos de compra. A cada renovação aqui topo que fizer, a correção vai dar aqui mais uma oportunidade de trade para a gente. Beleza, gente?
Então fiquem atentos a isso. Esperem confirmações para entrar comprado, porque o fluxo é de queda, beleza? No fractal maior, só para ficar claro aqui na mente, a gente tem essa região de 50%, a gente precisa esperar que ele venha aqui para a região discount, mas a gente também tem essa região aqui em cima, exatamente esse ponto, que é onde falha aqui, faz o choque, né, onde ele muda o caráter dessa tendência. Então a gente pode ver o Bitcoin trabalhando aqui, mas tenham muita atenção. Trabalhem dentro da própria estrutura. Se vocês pegarem alguma região por aqui, ó, saibam que vocês têm que levar o trade até aqui, porque ele pode fazer isso e depois vir buscar aqui a região no fractal maior para dar continuidade. Tranquilo? Então fiquem atentos a isso, gerenciem seu risco, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na Ethereum. Vamos dar uma olhada aqui na Ethereum. A Ethereum, como a gente pode ver, ela realmente derrete com tudo, muda caráter para baixo, mas faz a mesma coisa. Sempre andando da mesma forma. A Ethereum é muito baseado no que o Bitcoin faz, tá? A gente tá tendo aqui a correção desse range. Muito provavelmente ele vai dar início à correção desse range aqui também. Desse range mais macro, tá? Que é onde falha aqui. Ele faz a mesma coisa, deixa aqui um fundo, ó, no subfractal. Já muda o caráter, beleza? Ele já muda o caráter. Deixa eu marcar aqui certinho. Ele vem aqui mudando o caráter, faz o choque, beleza? Ou seja, o que é que a gente pode esperar agora? A mesma coisa do Bitcoin. A gente tem essa região aqui, ó. Temos esse range, esse swing point aqui como referência. Tranquilo? A gente pode ver a captura desses fundos aqui, dessa liquidez. Tem liquidez aqui para ser capturada. Tem essa liquidez aqui para ser capturada. A gente pode ver o Bitcoin vindo buscar alguma região aqui. A gente já tem uma order block aqui nesse ponto, ó. Já dá para ver aqui um order block nesse ponto. E a gente também tem regiões aqui mais para baixo. A gente também tem regiões aqui mais para baixo de order block. Regiões que ele pode estar vindo buscar, tá? Para dar continuidade no movimento altista. A mesma coisa aqui. Ele falhou continuidade. Ele fez o choque, né? Mudou o caráter nessa região aqui. Então, a mesma coisa. Caso queiram pegar um trade numa confirmação aqui nesse ponto, ó, saibam que o alvo é dentro da própria estrutura, porque ele pode depois ir compensar aqui para dar continuidade, buscando essa região aqui, discount do preço. Tranquilo, gente? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, pode falar aqui nesse vídeo, pode comentar, ou você pode ir perguntar dentro da nossa comunidade no Discord. Se você ainda não faz parte, já clica aqui no link da descrição, tem o link para você fazer parte da nossa comunidade, tá? Inclusive para você ser membro da nossa escola, começar a assistir as nossas aulas, ter acesso ao nosso conteúdo. Então não perde tempo, o mercado financeiro está prestes a trazer muitas oportunidades, tá? O Smart Money Concept já traz um fluxo grande de oportunidades e quando soma o momento de volatilidade do mercado, agrega é melhor ainda. Então não perde tempo, já clica aqui na descrição desse vídeo e passa a fazer parte da nossa comunidade. Beleza, gente? E é isso, ficamos por aqui. Amanhã tem mais estudo de mercado. Valeu, nos vemos amanhã.